Olá, boa tarde. São 6h06. Estamos ao vivo aqui na TV Senado, trazendo para você todas as informações sobre a CPI da pandemia. Encontra-se suspensa nesse momento a reunião da CPI e os senadores devem retomar o depoimento do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, assim que as votações no plenário do Senado forem encerradas. A reunião começou por volta das 9h20 da manhã. Alguns senadores consideraram que Weingarten mentiu à CPI e o relator da comissão, o senador Renan Calheiros, sugeriu a prisão do depoente. Mas o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, considera não haver necessidade dessa medida. Vamos ver o trecho. Eu, na ausência de Vossa Excelência, eu ponderei aqui em algumas oportunidades diante da repetição inacreditável de mentiras comprovadas com os fatos contrários, né, em desprestígio a esse Congresso, a representação política e a essa comissão parlamentar de inquérito. O Brasil espera que nós apuremos aqui nessa comissão parlamentar de inquérito se houve genocídio ou não. Nós já perdemos esse número de brasileiros que nós vamos lembrar aqui. E este senhor vem a esta comissão descaradamente e repetidamente mentir. Nós vamos, na forma da comissão, requisitar de Vossa Excelência, diante do flagrante evidente, uma ordem de prisão. Artigo 342 do Código de Processo Penal. Se Vossa Excelência assim não determinar, nós vamos ter que fazê-lo individualmente, tanto eu quanto o senador Randolfo Rodrigues. Artigo 342 do o senador Código de Processo Humberto. Penal. Não é porque uma pessoa vem aqui e desde manhã se contradiz toda hora que nós vamos acabar com a CPI e vai diminuir a CPI. Eu não posso aceitar isso. Uma coisa tem em relação ao depoimento dele aqui. Ele foi chamado aqui como testemunha. Na hora que apareceu o áudio, ele, com você, senador Randolph, ele não mentiu nenhuma vez. Todas as perguntas que Vossa Excelência fez, o senhor conduziu para ele falar a verdade. Com o Alessandro é a mesma coisa, o senador Alessandro. Então nós temos que ter muita cautela para que não pareça que aqui nós somos um tribunal que já estamos ouvindo e condenando. Nós sempre reclamamos desse tipo de comportamento. Eu sempre reclamei, Vossa Excelência sempre reclamou. Nós não prejulgamos as pessoas. E não é impondo a prisão de alguém que a CPI não vai dar resultado. A CPI hoje teve uma informação que nós não tínhamos. Que metade do governo, que metade da cúpula do governo sabia desde o dia 12 de setembro que a Pfizer estava oferecendo vacina para a gente. Ele que trouxe essa informação. Nenhum de vocês sabia disso. Nenhum de nós sabíamos disso. Talvez tenha sido a informação mais importante de toda a CPI. De toda a CPI. Causou confusão na CPI a manifestação do senador Flávio Bolsonaro. Aí a reunião foi suspensa. Também, presidente, ao invés de mandar só os do Fábio Weingarten, mande de todos os outros que também, porventura, tenham mentido, porque assistindo às oitivas, há contradições nos outros depoimentos. Mandetta mentiu aqui nessa mesa. Vossa Excelência está conduzindo muito bem os trabalhos, pessoa equilibrada, ponderada, já entendeu que não pode deixar a CPI se transformar num circo. Vossa Excelência acabou de salvar essa CPI. Que o cúmulo do absurdo, nós vemos uma pessoa honesta, falando a verdade aqui, estão tentando tirar uma entrevista como parâmetro de o que é verdade ou não que ele fala nessa CPI. Deixa na sua opinião. Na sua opinião tem 10. Na minha não teve nenhuma. Na minha opinião não teve nenhuma. Agora, há claramente senadores que querem usar aqui de palanque. Então, presidente, eu peço a Vossa Excelência que siga na linha que o senhor colocou no início desses trabalhos. Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro. Salvar vidas. E não fazer de palanque, como o senador Renan Calheiros tenta fazer aqui, a todo momento,
Está a todo momento querendo... Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização, a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não. Isso como é Você é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. Você é um vagabundo. No seu gabinete. Vagabundo. Presidente. Você que é. Peraí, por favor. Isso aí. Você que é. Quer aparecer, rapaz? Você que é. Quer aparecer, rapaz? Se fuder. Teve um flagrante quebra de decoro aqui, presidente. Por favor, toma providência. Toma providência, Já teve muita quebra de decoro aqui dentro, Randolph. Só um minutinho, por favor. Senador Flávio Bolsonaro, eu estou tentando equilibradamente tentar conduzir as coisas e as agressões aqui entre senadores, isso não vai levar a lugar nenhum. A reunião está suspensa e volta depois que a sessão terminar. Quem quiser vir, vem. Quem não quiser, não vem. O ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, disse à CPI da pandemia que a carta da Pfizer, com oferta de vacina ao governo, ficou 2 meses sem resposta. Mas ele evitou culpar o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e suas contradições em relação ao que havia dito em entrevista à revista Veja irritaram o presidente e o relator da comissão. Fábio Weingarten assumiu a Secretaria de Comunicação do governo em abril de 2019 e foi exonerado em março deste ano. Em uma entrevista após a saída do governo, ele criticou a demora na compra pelo Brasil da vacina da Pfizer. Na CPI, Weingarten abordou o assunto na fala inicial de cerca de 10 minutos. Disse que soube em novembro de 2020 de uma carta enviada ao governo pela Pfizer em setembro e que ainda não tinha sido respondida. Quando soube em novembro do ano passado que a Pfizer endereçara uma carta ao governo brasileiro, procurei imediatamente tentar auxiliar de eventual impasse. Como secretário de Comunicação da Presidência da República, era bombardeado diariamente por dezenas de pautas da mídia, cobrando informações e posicionamento do governo do tema da imunização. Naquela altura, o maior desejo da sociedade era um só: vacinas. Daí, vi por bem levar o assunto Pfizer ao presidente Bolsonaro na busca de uma solução rápida. Weingarten disse que não participou das negociações, só ajudou a aproximar a Pfizer do governo. Segundo a revista, ele teria dito que a demora foi por incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde, à época comandado por Eduardo Pazuello. Mas, na CPI, ele se esquivou de culpar Pazuello e culpou a burocracia. Por que Vossa Senhoria considera que houve incompetência e ineficiência do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, como afirmou a revista Veja? A revista Veja nomenclatura ao ministro Pazuello a incompetência. Eu entendo que a incompetência é ficar refém da burocracia. Acho que a burocracia, morosidade na tomada de decisões, que é característica da administração pública, é um problema nos casos excepcionais como a gente tem da pandemia. As respostas de Weingarten irritaram o relator e o presidente da comissão. O senhor está respondendo aqui para todos nós. Agora, o senhor falou o seguinte: o senhor falou, chamou ou não chamou o Pazuello de incompetente? A revista não diz isso e eu não chamei. Basta ler a revista. Eu vou citar um fato aqui que Vossa Excelência exagerou na mentira, hoje aqui no depoimento. Vossa Senhoria citou uma fala da campanha com Otávio Mesquita como modelo de esclarecimento. Mas mentiu para a CPI, porque falava para o Brasil... Senhor presidente, vamos ter que respeitar. Ninguém está aqui para ser humilhado. Não, presidente, vamos garantir. Não, estou mostrando... Está aqui para falar a verdade, senador. Estou mostrando uma mentira concreta. A reunião teve que ser interrompida por 5 minutos. Na volta, o presidente advertiu Fábio Weingarten. Se Vossa Excelência não for objetivo nas suas respostas, nós iremos dispensá-lo dessa comissão, pediremos à revista Veja que mande a degravação e o convocaremos de novo
mas já não mais como testemunha, mas sim como investigado. Weingarten disse que sempre teve toda a liberdade para comandar a Secretaria de Comunicação do governo, sem interferências de ninguém. Citou todas as campanhas feitas pelo governo desde o início da pandemia. Segundo ele, foram 11. E é um erro dizer que o governo não fez campanhas para orientar a população sobre a pandemia. Ele foi questionado também sobre o impacto das falas do presidente Bolsonaro com críticas a vacinas. Eu fiz uma pergunta objetiva. As declarações estapafúrdias do presidente impactam a sociedade? O presidente é o líder máximo da nação, senador. Combinado com as outras formas de recebimentos de mensagem, formam a decisão na cabeça da população e da audiência a que ele se refere, senador. Ou seja, é único? Não, não é. É só para ajudar, para a gente pular também, porque vamos ficar aqui 2 horas para o negócio de impacto e não impacta. Nós temos que dar celeridade. E ele não responde. Pois é. E ele não responde. Uma pergunta aqui. Pois quando não. o presidente, e aí eu não é pré-julgamento, um exemplo. O presidente disse, quem tomar a vacina pode virar jacaré. Impacta? É isso? Não. Impacta? Impacta, é só isso, só um exemplo. Vou responder para o senhor. Vou responder para o senhor. A forma metafórica que o presidente fala isso, talvez seja a mesma forma quando uma Anvisa ou quando algum órgão internacional suspende a utilização de alguma vacina. E amanhã, os senadores da CPI da pandemia vão ouvir representantes do laboratório Pfizer, que no ano passado recebeu recusa do governo federal quando ofereceu a venda de 70 milhões de dólares de vacina contra a Covid-19. Um dos casos que demonstraram inabilidade do Ministério da Saúde na condução e no planejamento da vacinação contra a Covid-19 foi a não contratação de vacinas da Pfizer, que ofereceu 70 milhões de doses ao Brasil já em agosto de 2020. Em vez das 70 milhões de doses que teriam sido oferecidas há 9 meses, 1 milhão de doses de vacinas da Pfizer chegaram ao Brasil em 29 de abril deste ano, depois de o Congresso aprovar um projeto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que facilitou a aquisição de imunizantes contra a Covid-19. Antes, a vacina da Pfizer já havia sido comprada por Estados Unidos, Israel e diversos países da Europa. Mas, como disse o relator da CPI da pandemia, durante o depoimento do ministro da Saúde, o governo brasileiro resistia à compra. Lá, na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que pensar que falar besteira aqui, né? Durante o depoimento à CPI, o ministro da Saúde informou que a situação mudou. A relação com a Pfizer é a relação muito boa, sem nenhum tipo de problema. Nós temos a possibilidade concreta de termos mais 100 milhões de doses da Pfizer, sendo 35 milhões de doses já no mês de setembro. O requerimento para convocar representantes da Pfizer foi apresentado pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz. O texto original convocava apenas a atual presidente da empresa no Brasil, a espanhola Marta Díaz, que assumiu o cargo em 1º de fevereiro. Mas durante a votação, os senadores incluíram também a convocação do presidente anterior, o chileno Carlos Murilo, que atualmente ocupa o cargo de presidente regional para a América Latina. O relatório final da reforma tributária foi apresentado hoje na comissão mista que analisa o tema. A comissão encerrou os trabalhos com uma proposta de reforma ampla que unifica os principais impostos cobrados no consumo de produtos. O relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, praticamente manteve o texto do relatório preliminar e acrescentou detalhes técnicos das sugestões recebidas pelos parlamentares. O relatório foi baseado em 2 propostas de emenda à Constituição que tramitam no Congresso e no projeto de lei enviado pelo governo. A proposta segue principalmente a PEC apresentada na Câmara e unifica 5 tributos, 3 de competência da União, IPI, PIS e COFINS, o ICMS dos estados e o ISS municipal.
Esses tributos seriam substituídos pelo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que deve ser complementado pelo Imposto Seletivo, para taxar cigarros, outros produtos do fumo e bebidas alcoólicas. Nós defendemos a reforma ampla, uma reforma que enfrente os reais problemas do nosso sistema tributário. Tem se falado muito em fatiamento nos últimos dias e é bom que os próprios parlamentares tomem ciência de que o que está sendo proposto não é o fatiamento, porque trata de temas diferentes. Nós estamos tratando aqui da reforma tributária com foco no consumo, que talvez hoje seja o maior problema que nós temos no custo Brasil. A gente quer fazer a reforma possível, talvez não a melhor, mas a possível, porque é hora de fazer escolhas. Escolha sinônimo de renúncia. Nós temos que fazer a reforma tributária ampla e faremos. O relatório é uma sugestão de reforma tributária e será encaminhado agora à presidência do Congresso. Caberá aos presidentes da Câmara e do Senado decidirem os próximos passos. Um levantamento revela que a produtividade do Senado nos primeiros 100 dias deste ano é a maior desde 1995. Apesar do isolamento social que tornou necessárias as sessões remotas do plenário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comemorou os resultados de um levantamento sobre os trabalhos da Casa. Até a sessão plenária de terça-feira, foi registrada a maior produtividade nos 100 primeiros dias do ano desde 1995. A produtividade do Senado é digna de nota. Nesses 100 dias da nossa presidência no Senado Federal, podemos certificar a apreciação de 107 proposições legislativas, realmente um número muito expressivo que revela a produtividade do Senado Federal muito conectado aos anseios da sociedade nas mudanças legislativas que se impõem no Brasil. Os senadores até agora votaram 107 proposições no plenário, entre elas 16 medidas provisórias, 48 projetos de lei, 21 projetos de decreto legislativo, 4 projetos de lei complementar, 15 projetos de resolução do Senado e 3 propostas de emenda à Constituição. Termina aqui o Senado Notícias, mas a reunião da CPI da pandemia volta a ser transmitida assim que terminarem as votações no plenário do Senado. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.